Vamos lá, pessoal. Faltam só 6 exercícios. Vamos ver quanto tempo a gente vai ficar aqui. Mas o importante é que a gente revise tudo para vocês, tá? Então, um fluido incompressível de viscosidade nula e massa específica. Então, a gente está entrando em Bernoulli, tá? Massa específica 1,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, flui pelo tubo indicado na figura, passando pelo ponto 1 com velocidade de 5 metros por segundo, pelo ponto 2 com velocidade de 2 metros por segundo. A pressão manométrica no ponto 1 é P1 igual a 2,4 vezes 10 a terceira, tá? Pascal. Ele quer que a gente calcule a pressão estática ou pressão efetiva, tá? No ponto 2, tá? Gente, então a carga manométrica no ponto 1 tem que ser igual à carga manométrica no ponto 2, tá, gente? Isso aqui é uma questão de Bernoulli, mas é uma questão simples. Por exemplo, não envolve tubo de Venturi, não envolve variação de pressão. Ele fornece a variação de pressão, tá? Então a gente vai ter que H1 é igual a H2, tá? Nossas cargas. Então a gente vai ter que Z1 mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade mais a pressão 1 sobre o peso específico do nosso fluido vai ter que ser igual a Z2, mais a carga cinética no ponto 2, mais a carga manométrica ou a carga de pressão no ponto 2. Tá? É essa a expressão. Agora, note que a altura 1 é igual à altura 2 em cima da linha de corrente. Então eu posso cancelar essas cargas potenciais, tá? Sobrando o restante da nossa expressão. Agora, substituindo, né, quanto que vale a V1? É 5, tá? Então a gente tem 5 ao quadrado sobre 20, mais a pressão no ponto 1 foi dada que é 2,4 vezes 10 a terceira, tá? Isso daí vai ser 2.400 dividido, tá? Pelo peso específico do fluido. Ele não traz o peso específico, ele traz a massa específica, que é multiplicar por 10, tá? E 12,2, 1,2 vezes 10 a terceira vezes 10 vai dar 1,2 vezes 10 a quarta, tá? Que até seria interessante eu trabalhar com esse valor. Então a gente vai ter aqui 1,2 vezes 10 a quarta, então eu multipliquei pela gravidade, até vou arrumar o de cima, tá? Vou deixar ele em notação científica, às vezes facilita bem, tá? Então é de 2,4 vezes 10 a terceira, que vai ter que ser igual à velocidade 2. A velocidade 2 foi dada, é de 2, tá? Então 2 ao quadrado sobre 20, mais a pressão 2, que a gente não conhece, dividido então por 1,2 vezes 10 a quarta. Tá? Então a gente tem essa equação, eu não deixei espaço, muito bem. Vamos fazer ela aqui no cantinho, tá? Primeiro, né, gente, ó, 25 dividido por 2, né, 25 dividido por 20 vai dar 1,5, opa, 1,25, tá? Mais, gente, 2,4 dividido por 1,2, aqui vai dar 2, aqui vai cancelar isso daqui, ainda vai ficar dividido por 10, então vai dar 0,2, tá? Que vai ter que ser igual, aqui vai dar 4 dividido por 20, 4 dividido por 20 vão dar 0,2, se eu não me engano, 0,2, mais a pressão 2 dividido então por 1,2 vezes 10 a quarta. Olha lá, tem 0,2 com 0,2, eu posso cancelar. Ah, então sobrou que a nossa pressão 2 ela vai ser 1,25 vezes 1,2 vezes 10 elevado à quarta. Então a nossa pressão 2 ela vai ser igual
ela vai ser igual a 1,25 vezes 1,2, ela vai dar 1,5, 1,5 vezes 10 a quarta Pascal, tá? Ou 15 quilopascal de pressão, tá? Bem mais rápido de resolver porque o enunciado nos fornece mais valores, né? Traz mais informações sobre o escoamento do fluido, tá? Próximo. Um tubo de Pitot é inserido em um escoamento de ar para medir a velocidade do escoamento. A pressão estática é medida no mesmo local do escoamento com uma tomada de pressão na parede. E esta tomada está conectada ao tubo de Pitot por um manômetro, né, em tubo de U, né, ou em forma de U, conforme ilustrado na figura. Tá, gente? O tubo de Pitot é esse carinha aqui, ó. Tá, esse carinha aqui é o tubo de Pitot. Tá? Só para vocês terem ciência. Esse é o tubo de Pitot. Então, se a diferença de pressão é de 30 milímetros de mercúrio, tá? Massa específica 13.600 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade igual a 9,31 e a massa específica do ar igual a 1,23 kg por metro cúbico, determine a velocidade do escoamento. Tá? Gente, o que a gente vai ter que analisar nesse momento, né? O ar ele entra aqui no tubo de Pitot e aqui ele não tem velocidade, tá? Primeira constatação. Então a gente tem aqui H1 vai ser igual a H2. Neste caso, a nossa H1 e a nossa H2, a gente vai ter Z1 mais velocidade 1 ao quadrado. Então, antes do tubo, que é aqui fora, você tem uma velocidade, tá? Dividido por 2 vezes a gravidade, mais a pressão 1 dividido pelo peso específico, tá? Do nosso fluido, no caso é o ar, vai ter que ser igual à altura 2, mais a carga cinética ao quadrado, carga cinética, desculpem, mais a pressão 2 dividido pela massa, pelo peso específico, né, no caso do ar. Nesse ponto, né, onde está ocorrendo o escoamento, você tem então fluxo de ar aqui e aqui dentro. Os dois estão na mesma altura, então eu posso cancelar as cargas potenciais. Tá? Eu quero saber a velocidade do ar em escoamento. Agora, o que acontece? Então, ponto 1 é o ponto de fora, o ponto 2 é o ponto aqui interno. Tá? Aqui dentro, o ar ele não escoa, ele está em repouso. Tá? Aqui dentro ele está em repouso. Ele só está aplicando uma pressão nesse ponto aqui embaixo. Tá? Então ele também não apresenta essa velocidade no ponto 2. Tá? Então a gente sobrou essa expressão de Bernoulli, ou seja, velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade vai ter que ser igual a pressão no ponto 2 dividido pela massa, pelo peso específico, tá? Menos a pressão no ponto 1 dividido pelo peso específico. Então eu vou ter aqui que V1 ao quadrado vai ser igual a peso específico P2 menos P1, que é a diferença de pressão. Note, né, gente, que dentro do tubo a pressão é maior que fora do tubo, né? Você consegue ver isso pelo desnível. Então, vezes 2 vezes a gravidade, tá? Depois a gente tira a raiz. Então, esse carinha aqui é o nosso ΔP, ou seja, a variação de pressão, tá? Então, a nossa variação de pressão, ela vai ser obtida pelo peso específico do mercúrio, no caso 13.136.000, né? No caso, na verdade, não é nem 136.000, desculpem, né? Vai ser 13.600 vezes, que é a massa específica, vezes a gravidade, que é 9,81. Fazer num lugar melhor, que não foi legal. Vai ser ΔP, vamos fazer aqui, ΔP, vai ser 13.600 vezes 9,81
vezes a variação de altura, que é 30 milímetros, né? Então 30 vezes 10 a menos 3. Tá? Esses 10 a menos 3 pode cortar com 2 zeros daqui e um zero daqui. Tá? Então nosso ΔP ele vai ser igual a 136 vezes 9,81 vezes 3, tá? Então 4.002,48 Pascal de diferença de pressão entre P1 e P2, tá? Maravilha, calculamos esse carinha aqui, certo? Agora a gente vai trabalhar com a equação de Bernoulli de novo e eu vou ter que aumentar aqui um slide rapidinho. Pronto, já está de ótimo tamanho, certo? Então a gente vai ter que a nossa velocidade 1 ao quadrado, ela vai ser igual aos nossos 4.002,48 vezes 2 vezes a gravidade, então 2 vezes 9,81, dividido pelo peso específico no caso do ar, tá? O peso específico do ar vai ser 1,23, tá? 1,23 vezes a gravidade, que é 9,81, certo? Então a gente vai poder simplificar esse carinha com esse carinha aqui, isso já economiza bastante. Então V1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes, vamos fazer já aqui na calculadora, né, o nosso valor vezes 2 dividido por 1,23, tá? Então 6.000, não sei porque eu coloco essa vírgula, 508,09. 97 e uns quebradinhos, tá? Borrachinha, pronto. Então a nossa velocidade do ar, ou velocidade de escoamento do ar, é a raiz quadrada desse valor, tá? Então vai dar 80,67 aproximadamente, 80,67 metros por segundo. Esse é um exercício bonitinho, hein? Gostei dele. Gente, vou dar uma pausa aqui e volto no próximo, então, pra gente dar continuidade. Daqui a pouco, tamo aí.